Olá meus irmãos, Pai do Senhor, bem-vindo para mais um vídeo dos 5 minutos com Deus. Eu gostaria de compartilhar com você um texto rápido, objetivo. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim o texto: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, em algumas traduções vão dizer século ou gerações, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, esse texto de Romanos é Paulo escrevendo, e de Romanos capítulo 1 ao 11, Paulo vai falar a respeito da teoria da fé. A partir do capítulo 12 ele faz a aplicação da fé. E nesse capítulo 12 nós temos aqui um assunto muito interessante que Paulo vai tratar, referente a como nós devemos se apresentar a Deus, como deve ser a nossa vida. No versículo de número 1 nós entendemos que Paulo está falando de que nós devemos apresentar o nosso corpo físico de maneira santa, agradável a Deus. E a expressão apresenteis do versículo 1 é a mesma que aparece em Mateus capítulo 2 e o verso 22, quando Jesus nasce, ele vai ser levado para ser apresentado no templo. Também em Lucas capítulo 2 e o verso 22 também nos fala a respeito disso. Então é uma maneira de nós estarmos diante do altar, é como nós devemos se apresentar a Deus, o nosso corpo físico. E aí Paulo no verso de número 2 vai trocar o assunto. Ele vai falar a respeito de que nós não devemos se conformar com este século ou geração. Não podemos viver como o mundo vive, porque o mundo vive de maneira mutável. É isso que Paulo está dizendo. O mundo vive em constante mudança. Não existe um padrão. O que é errado ontem se torna certo hoje, e o certo de hoje se torna errado amanhã. Então Paulo nos dá um alerta: fuja disso, corra disso, porque isso é perigoso para a sua vida. Mas siga o padrão de Deus, que no padrão de Deus você vai experimentar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Muitos me perguntam: Rafael, como eu consigo viver a vontade de Deus? Ou como eu consigo saber qual o plano que Deus tem na minha vida? A minha resposta para você, se você está fazendo essa pergunta, é: entre no padrão, na forma de Deus, viva como Deus quer, que aí você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui nesse texto nós temos também um ensinamento de Paulo sobre a vontade de Deus, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Os planos de Deus são maiores que os nossos, os sonhos de Deus são maiores, melhores do que os nossos. Por isso, viva os sonhos de Deus, mas para viver os sonhos e a vontade de Deus, você precisa entrar no padrão de Deus, que é Cristo Jesus. Deus abençoe, até uma próxima, fico com essa palavra.